Olá, pessoal! É hora da trigonometria. Seno, cosseno e tangente. Bom estudo a todos e lembre-se, fique em casa. Bom, pessoal, tudo bem com vocês aí? Então eu vou, como já alguns alunos aí estão tendo dúvida, né? Eu vou tentar fazer um vídeo rápido, explicando mais ou menos aí essa parte do seno, cosseno e a tangente de um ângulo, tá? Então eu tenho aqui, ó, isso aí tá no texto que eu mandei para vocês, né? As fórmulas trigonométricas. Então eu tenho seno de um ângulo, essa letrinha aqui, ela é uma letra grega, né? Que se chama θ. Θ, beleza? Não dá uma risada, hein? É θ. Então essa é uma letra grega, mostrando um ângulo, né? Vou fazer aqui um triângulozinho aqui pequenininho, certo? Um triângulo retângulo aqui. Então eu estou analisando esse ângulo, eu posso dizer que esse ângulo aqui se chama θ. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, esse ângulo aqui. Então analisando esse ângulo em um triângulo retângulo, eu vou ter então as fórmulas trigonométricas, né? Que são chamadas de seno, cosseno e tangente, tá? Então, seno de um ângulo. Como que a gente tem essa fórmula do seno do ângulo? É a análise a medida do cateto oposto a esse ângulo θ, dividido pela hipotenusa do triângulo, né? Vamos chamar aqui, ó, de A, de B e C. Então, se eu fosse colocar letras aqui, eu diria que o seno desse ângulo θ nesse triângulo seria o cateto oposto, que é representado pela letra B, dividido pela hipotenusa, que é representado pela letra A. Ficaria a medida B sobre a medida A. O mesmo nós fazemos com o cosseno desse ângulo θ. Qual é o cateto adjacente a esse cosseno? É o que está junto. Então, é representado pela letra C, dividido pela hipotenusa, que é a letra A. Então, seria a medida aqui desse cateto dividido pela hipotenusa. Já a tangente, ela não usa a hipotenusa, ela vai usar só as medidas do cateto. E, novamente, nós pegamos o cateto oposto, então, a tangente desse ângulo θ, ele é calculado através da medida B dividido pela medida C. Ok? Nós temos também o seguinte, eu vou chamar um outro ângulo aqui de ângulo alfa, certo? Dentro do mesmo triângulo tem esses dois ângulos e o ângulo de 90 graus. Esses dois ângulos são chamados de ângulos agudos, né? No triângulo retângulo. Eu também posso fazer a análise, fazer essas contas usando esse ângulo aqui. Então depende de qual ângulo o exercício pede. Se eu falar que eu quero agora o seno do ângulo alfa, o seno de alfa, certo? Deixa eu colocar mais para cá. O seno do ângulo alfa agora vai ser o quê? O cateto oposto agora é C dividido pela hipotenusa. Então eu vou mudar aqui, ó. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa, que continua sendo A. E a tangente do ângulo alfa vai ser a medida do cateto adjacente, aliás, do cateto oposto, que é o C, dividido pelo cateto adjacente, que é B. Perceba o seguinte, ó, dentro de um mesmo triângulo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, ó. Tá vendo as fórmulas, ó? Isso não é uma coincidência, isso é uma regra, é uma lógica, tá? E a tangente, ela é o inverso, ó. Aqui, ó. A tangente do ângulo θ é B sobre C e a do ângulo alfa é C sobre B. Ela é invertida, né? Então, isso aí também vale para todos os triângulos, né? Para todos os ângulos dentro de um mesmo triângulo aí. Mas, basicamente, é isso que a gente vai calcular. Aí, o que que acontece? Eu coloquei um exemplo aqui. Calcular, ó, exemplos. Vamos calcular y em cada caso. Então, no caso aqui desse exercício, não estou dizendo que é para usar seno, nem cosseno e nem tangente. Aqui você tem que descobrir qual fórmula que você usa. Por isso que eu escrevi aqui embaixo, ó. Nesse caso, nós usamos o seno, pois precisamos calcular o cateto oposto, né? E temos os valores do ângulo, que está lá na tabela. A gente pega o valor do seno do ângulo, né, na tabela. E temos aqui a hipotenusa. A hipotenusa já está aqui. E o seno de 35,
A gente olha na tabela que eu passei para vocês lá, eu não imprimi aqui. Seno de 35, 0,574. Esse já é o valor lá do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então é isso que a gente vai descobrir. Então usa a fórmula, ó. Seno de 35 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 35 nós já temos aqui, 0,574 é igual ao cateto oposto que eu quero descobrir, que eu chamo y, dividido pela hipotenusa, que é 15. Ó, então, como eu quero saber o valor do 15, do y, esse 15 vai passar para cá, aí é questão da equação do primeiro grau, né? Ele está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou fazer aqui, y é igual a 15 vezes 0,574. Aí fazendo essa continha aí de cabeça, né? 15 vezes 0,574. Vamos fazer rapidinho aqui. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 10. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. E 0 aqui, 0 aqui. Então, 0, 11, 5, 8 e 0. 3 casinhas, 1, 2, 3, 8,51. Depois vocês arrumam lá no exemplo, tá? Então é o seguinte, que lá eu passei dividindo, eu não vi que eu fiz errado aqui, tá? E por que eu usei o seno? Porque eu quero saber o cateto oposto e eu tenho a medida da hipotenusa. Então, o seno do ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu tenho duas informações, aí eu acho a terceira. Então, esse exercício é meio assim, você tem que saber qual a fórmula que você vai usar e depois aplicar, tá? Vamos ver aqui, ó, o próximo. Eu tenho agora o ângulo de 43 graus, eu tenho hipotenusa e eu estou querendo saber o cateto adjacente. O cateto adjacente. E eu tenho o valor da hipotenusa, então eu vou usar o cosseno, né? Aqui eu vou usar o cosseno. Por quê? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu tenho ângulo, então eu tenho seno. Olha na tabela. O cateto adjacente é o que eu quero saber e a hipotenusa eu tenho. Então eu tenho dois valores e encontro o terceiro, tá? Então vamos fazer assim, ó. Cosseno de 43 vai ser igual ao y dividido por 5. O cosseno de 43 é 0,731 é igual a y sobre 5. Outra vez aqui, ó. Como eu quero saber o valor de y, eu vou deixar y igual a esse 5, vou passar para cá multiplicando. 5 vezes 0,731. Então, aqui no exemplo de novo, né, eu pus dividindo, ó, então ignora isso, o certo está aqui. Vamos fazer lá. Ou seja, o y nesse caso, ele vai valer 3,655. Na verdade, isso são medidas aproximadas, tá? Então, mas está valendo. Então, o y, ele vai ser 3,655. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Nesse exercício, foi dado o ângulo, foi dado a hipotenusa. E eu quero saber o cateto adjacente. Eu tenho o seno desse ângulo na tabela, então eu tenho esse valor. Quero descobrir esse e tenho esse. Como eu quero descobrir o cateto adjacente, a melhor fórmula aqui é a fórmula do cosseno, tá? Porque eu quero o cateto adjacente e tem hipotenusa. A fórmula que tem cateto adjacente e hipotenusa é a fórmula do seno, é o que está aqui, ó. Tá vendo, ó? Cosseno, cateto adjacente. Se eu tivesse querendo saber, como no exemplo 1, o cateto oposto, eu usaria o seno. E é importante definir qual desses três que é para você procurar o valor na tabela, tá? Continuando, último exemplo. Ó, agora eu tenho aqui o ângulo de 78, foi dado o cateto oposto e que é o cateto adjacente. Eu olho lá na fórmula. Bom, eu tenho o ângulo, então eu tenho a tangente do ângulo. Eu tenho o cateto, aliás, eu quero saber, né? Não, eu tenho o cateto oposto e eu quero descobrir o cateto adjacente. Então a melhor fórmula é a fórmula da tangente, porque ele deu o ângulo, dá para eu saber a tangente do ângulo. Ele quer o cateto oposto e foi dado o cateto adjacente. Então, a configuração, a fórmula que eu uso para calcular esse tipo de exercício é a fórmula da tangente. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A tangente de 78 é igual
a 9 dividido pelo y agora, tá? Quanto que é a tangente de 98? Isso está lá na tabela. É igual a 9 dividido pelo y. Então, aqui eu passo o y para cá, passo o y para cá e o 475 para cá. Então, vai ser 9 dividido por 4,705. Deixa eu ver se eu fiz certo lá. 9 que divide 4,705. Né? Divisão de decimais aí dá confusão. Então, primeiro a gente tem que igualar essas três casas aqui, aí corta a vírgula. 9.000 dividido por 4.705 vai dar um só. Então, a gente coloca aqui 4,705, né? Então, aqui fica 8, 9, 9 e 10. 10 menos 5 é 5, 9, 9 menos 7 é 2 e 8 menos 4 é 4. Então, sobra 4, 295. Que a gente empresta o zero e põe aqui o número 1. Eu acredito que dê 9, 4,705 vezes 9. 9 vezes 5, 45 vão 4, aqui fica 4, aqui fica 63, vai 6, 36 com 6, 42. Então vai ficar 42,345, que vai sobrar. Aqui fica 4, 10 menos 5 é 5, aqui é 0, 6. Sobrou 605. Que a gente empresta o outro 0 e vai dar 1. Olha, essa conta, ela continua, mas a gente não precisa continuar. Então, a gente pode colocar aqui, né, duas casinhas decimais, está de bom tamanho. Que o valor do y, naquele caso, né, do cateto adjacente, vai ser de 1,91. Já está de bom tamanho. Então, lá no texto, lá, vocês desconsiderem essas continhas aqui que eu fiz rápido e inverti, tá? Todas as três. Tá explicado como é que faz aí. Então, é o seguinte, recapitulando, nós temos três maneiras de resolver esses exercícios aí de seno, cosseno e tangente. Nós podemos usar, depende do que temos no triângulo. Se eu tiver o valor do ângulo, eu tenho o seno, que está na tabela. Se eu quiser saber o cateto oposto e tenho hipotenusa, eu uso essa forma. Se eu tenho ângulo, quero saber o cateto adjacente e tenho hipotenusa, eu uso essa forma. Se eu tenho ângulo, tenho o cateto oposto e quero saber o cateto adjacente, eu uso essa forma. Então, cada exercício você define aí qual fórmula que usa. Ok? Espero que ajude e bom trabalho a todos aí. Até mais.